Hoje, estudando o Salmo 28, nós vamos falar um pouquinho, né, de como esse salmo, como é a narrativa desse salmo, né? Qual é o contexto geral dele e como a gente pode aplicar para a nossa vida. Eu coloquei aqui na versão, na NVT, que foi a que eu estudei, mas eu vou pedir para a gente fazer a leitura na versão ARC, que eu acho que a maioria de vocês tem. E aí depois eu leio aqui na NVT. A gente faz a leitura em conjunto, na versão tradicional. E depois eu leio na NVT para vocês verem também. Todo mundo achou? Então vamos no 1, 2, 3. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo. Não suceda, calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Não me arremesses com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos, envia-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito, pelo que ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração, e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Amém. Então, essa é a versão, né, tradicional. Eu vou ler já aqui a NVT, mas eu gosto sempre de fazer da seguinte forma. Eu gosto de pegar versículo, a gente estudando passo a passo. A gente vai conversando sobre isso, né? Mas o que é interessante primeiro ressaltar, agora que nós estudamos muitos salmos já, né? É que os salmos, eles não são narrativas históricas, certo? Eles são canções destinadas a invocar, a celebrar, a agradecer a soberania de Deus sobre a vida daquelas pessoas que estavam escrevendo e sobre a nação eleita, que no caso era Israel. Metade dos salmos, né, foram escritos pelo rei Davi, e são um lembrete constante da esperança de Israel. Então, a gente está falando de uma época, né? Agora, os salmos, se não me engano, é do 1 até o 41 ou 42, foram escritos por Davi. Então, são um lembrete para o próprio povo de Israel da esperança que eles tinham na salvação em Deus através do Messias e da revelação do Messias que viria. Então, muitos dos salmos de Davi, eles têm revelações, né, messiânicas, né? Falam de Cristo, do Messias que viria. Israel tinha uma esperança, né, de que o Messias que viria seria aquele Messias general, né, do exército que viria e subjugaria as outras nações sobre Israel. Mas a gente vê, nós vamos ver neste salmo, e vocês veem alguns salmos também, que a gente sempre tem duas visões do Messias, né, quando Davi escreve. O Messias rei, então que reina, que vai concretizar e vai executar a obra divina de Deus na terra, e tem o Messias sofredor, Cristo sofreu, né, e padeceu das coisas humanas. E esse salmo, ele oferece para nós uma visão do Messias sofredor. Foi escrito por Davi, como eu comentei,
eles também nos oferecem os salmos. Eu gosto bastante de salmos porque são testemunhos de relacionamentos com Deus em várias situações da vida, né? Quando as pessoas estão escrevendo. Então, entre o adorador e o seu Deus, no transcurso, né? Na situação de vários momentos históricos. Então, a gente tem salmos de vitórias militares, de vitórias de invasões, a gente tem salmos de exílio, salmos de cura, de libertação, de angústia, de quase morte. Então, ele é um livro que você vê muita pessoalidade, né? Sempre o indivíduo e Deus, indivíduo e Deus. Esse salmo em si, eu vou ler aqui na versão NVT, nova versão transformadora, a gente leu na Almeida Corrigida, né? Eu vou ler na NVT, mas ele fala da paciência e da perseverança para enfrentar os desafios, problemas, uma vida no meio de um contexto de iniquidade, como é o que a gente vive hoje, como o rei Davi também vivia. E quem é a nossa rocha, para quem nós estamos nos voltando em momentos, né, de desafios. Eu vou ler rapidinho aqui na NVT, então, para vocês verem essa outra versão. A ti eu clamo, ó Senhor, minha rocha, não feches teus ouvidos para mim, pois se permaneceres calado, será melhor que eu desista e morra. Ouve minha súplica por misericórdia, quando eu clamar por socorro, quando levantar as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os perversos, com os que praticam o mal, que dirigem palavras amigáveis ao próximo, enquanto tramam maldades no seu coração. Dá o castigo pelo que fizeram, segundo a medida da sua perversidade. Retribui a eles por seus atos e faz com que recebam o que merecem. Eles não se importam com as obras do Senhor, nem com o que as suas mãos criaram. Por isso ele os derrubará e nunca mais voltarão a se erguer. Louvado seja o Senhor, pois ouviu meu clamor por misericórdia. O Senhor é a minha força e meu escudo. Confio nele de todo o coração. Ele me ajuda e meu coração se enche de alegria. Por isso eu lhe dou graças com os meus cânticos. O Senhor é a força do seu povo, fortaleza segura para o seu ungido. Salva o teu povo, abençoa os que pertencem a ti, conduze-os como pastor e leva-os em teus braços para sempre. Isso é bem interessante essa versão, né? Que ela fica mais pessoal, né? E eu queria então começar falando, então vocês, não sei se vocês perceberam, mas nós vamos falar que esse salmo está dividido em duas partes. Primeiro, o salmista ele está clamando a Deus, parece que tem algo acontecendo de ruim, porque ele fala, eu clamo a ti, ó rocha minha, não feche o seu ouvido para mim, se o Senhor não falar comigo, é melhor que eu desça a cova e morra. Ouve a minha súplica. Então ele está angustiado, está pedindo por socorro. Ele fala, quando eu clamar por socorro, quando eu levantar as mãos para o teu santuário. Então ele está no momento de, provavelmente, né, dificuldade, angústia, e clama a Deus para que Deus o ouça. Pode ser que ele estivesse até pensando que Deus não estaria ouvindo naquele momento. A gente vê também uma outra parte onde ele tem um receio, medo, temor de ser levado pela iniquidade, né? Não me arrastes com os que estão praticando o mal, com os homens iníquos, com os perversos. Ele não quer ficar no mesmo lugar, no mesmo cenário, na mesma situação daqueles que não creem em Deus. Porque ele sabe que vai haver um castigo, né? Para aqueles que não buscam a Deus. E um pouco mais abaixo, a partir do 6, ele louva a Deus porque esse Deus o ouviu. Talvez a gente pense assim, né? Que Davi sentou, escreveu, todinho ali o salmo e saiu, né? E provavelmente muitas coisas não foram assim, porque eram frutos da vida. Por isso que eu falei que o salmo está muito relacionado com a experiência, com a situação da vida. Eu imagino que ele deve ter escrito num momento de muita aflição, e a vida foi indo, e ele recebeu do Senhor força, confiança, alegria, né? Porque ele fala, meu coração se enche de alegria, e aí ele louva a Deus por ter sido ouvido. Então, a gente vai ver esses 3 pedacinhos aí, né? Por isso que eu coloquei como a paciência para enfrentar os desafios, né? A perseverança, irmãos, isso faz parte da nossa vida como cristãos, né? A perseverança, a persistência na segurança eterna no Senhor, né? Em Cristo. Mesmo em meio a tempos de iniquidade, como provavelmente era um tempo que Davi estava vivendo,
a insegurança, né, que nós vemos no mundo, ou quando parece que o Senhor não está nos ouvindo, é algo difícil, né? Porque você está passando por uma dificuldade, N dificuldades, né, que eu vou citar aqui, mas olha que interessante, mais da metade dos salmos escritos pelo rei Davi falam de lutas, falam de tristezas, falam de desilusão, falam de súplicas por salvação. Davi reinou por 40 anos sobre Israel, é muito tempo. Mais tempo que eu já vivi. Então é muito tempo. E apesar de ser visto como o maior rei, a maioria do seu tempo, né, foi travando tanto lutas internas quanto lutas externas. Esse salmo, além de falar, de relevar, né, essa esperança e o reavivamento de Davi no Senhor depois de um tempo de luta, então passou por um tempo de luta e foi reavivado, se lembrando do Senhor e do que o Senhor estava fazendo, também faz essa referência ao Messias sofredor, porque a gente vai olhar aqui, né, que ele fala que, no versículo 5, né, eles não se importam com as obras do Senhor, nem com os que sua mão, com o que as suas mãos criaram, por isso ele os derrubará, e nunca mais voltarão a se erguer. E lá no final ele fala, no 8, né, que o Senhor é a força do seu povo e fortaleza segura para o seu ungido. Então também está referenciando a Cristo, né, o Messias que havia de vir. Então, é exatamente disso que o capítulo 28 se trata. E aí eu queria trazer um pouquinho, né, para a nossa situação hoje, né? Uma das coisas que a gente percebe, então, aqui nesse salmo é o sofrimento em tempos difíceis, para aquele que confia em Deus, né, que clama ao Senhor para ser ouvido e tem temor de não se misturar com a geração perversa na qual ele se encontra, e pede que Deus os ouça para que ele não seja como os mortos, onde ninguém é ouvido. Então essa é a primeira etapa desse salmo, o desafio, o sofrimento, as lutas. Muito diferente do que a gente leu agora aqui no Salmo 28, o salmista, né, que sabe da sua luta, mas sabe em quem confiar. Hoje nós temos visto, e eu quero falar um pouquinho disso, cada vez mais no mundo em geral, e acaba que a igreja, e eu vou falar um pouco dessa mistura, né? A igreja geral, que só aceita ser vitoriosa, né? A igreja geral que só não aceito derrota, não aceito passar por sofrimento, não tem sofrimento, aqui você vai ser feliz, as coisas vão melhorar, as coisas vão ficar cada vez melhores, tempos melhores estão por vir, vai dar tudo certo. E nós temos visto, principalmente, né, na igreja, isso já vem dos Estados Unidos, mas a gente tem sofrido com essa mistura na igreja brasileira também, de cristãos que não aceitam sofrer, né, ou passar por dificuldades com o mundo ao redor, né. Eu tive uma experiência há algum tempo atrás, uma amiga me chamou para ir na igreja dela, né, durante a semana, eu fui. Eu falei, não, vamos sim, né, pode, né, rejeitar o convite. E eu fui. E só falava só de vitória, só vitória. Você vai conseguir, você vai ganhar os louvores, é só vitória. Quem crê, canta, vai dar tudo certo, as coisas estão só melhores por vir. E era um apelo muito emocional e só vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E é claro que isso é válido, porque no final, né, vai dar tudo certo. Nós temos uma salvação, nós temos uma esperança em Cristo. Mas eu fiquei pensando, poxa, mas se a gente se apega que tudo vai dar certo, se a gente passa por uma tribulação, você passa por um sofrimento, você vai culpar Deus. Eu falo, tô aqui, tô na igreja, tô fazendo as coisas e eu tô passando por dificuldade? O ímpio, a pessoa ali, sei lá, às vezes meu colega de trabalho, um amigo que não vai na igreja, faz tudo errado, tá lá prosperando, tá vivendo, e eu aqui passando por isso? Não, tem alguma coisa errada. Se você parar para olhar alguns testemunhos, muitas pessoas passam por isso, né? É tudo bom, é tudo bom, é tudo bom, tem uma decepção ou uma dificuldade, e a esperança, a fé dela tá onde, né? Então, essa história de se sentir cada vez bem, também vi uma ex-cristã, né, que está numa igreja, eu não vou citar o nome da igreja, mas ela falou, não, eu fui para essa igreja porque eu gosto do que eles falam lá. Lá me agrada o que eles falam. Lá eu me sinto bem, eu me sinto confortável. E é óbvio, né, que eu já sei qual é a doutrina da igreja, então você percebe que também tem esse problema. É uma teologia libertária, uma teologia progressista, e então faz com que a pessoa
pense que tudo vai dar certo. E no primeiro tombo, na primeira aflição, na primeira luta, ela fala, como eu vou confiar nesse Deus, né? Mas tudo existe o se, né? O e se, o se da questão. Então, muitas vezes nos apegamos, e esse é um problema da igreja, no Messias triunfante, no Messias que só triunfou, que venceu todas as coisas, e nos esquecemos do Messias de Cristo, que sofreu para ter a sua vitória completa. E o que ele disse? No mundo tereis aflições, né? Imprevistos acontecem, as situações que a gente não prevê, ou até mesmo a situação geral ao nosso redor, né? O que a gente vê ao redor no mundo, né? As pessoas, problemas às vezes no casamento que a gente não prevê, um problema na escola do nosso filho, ou, né, na escola ou no trabalho, problemas financeiros, saúde, entre, né, outras situações. Então, a primeira coisa, né, que eu quero ressaltar aqui, irmãos, é que não há garantia de que vai dar tudo certo e que a gente não vai passar por problema nenhum na nossa vida. Aqui, principalmente com Cristo, às vezes a gente pensa isso. Agora estou com Cristo, eu não vou sofrer mais nada. Nós já temos uma caminhada, né? Nós já sabemos que não é assim. Mas nós teremos aflições, nós teremos dificuldades. Às vezes aquilo que a gente deseja no nosso coração, aquilo às vezes não vai acontecer. Aquela coisa talvez você desejasse tanto, Deus vai traçar um outro caminho para você. E você vai, obviamente, clamar a Deus. E aí, daí que nós vamos entrar também no texto bíblico, né? Já estamos entrando, mas em todas essas situações, nós temos alguém em quem clamar. Nós temos alguém em quem depositar a nossa confiança. No pastor dos pastores, que vai nos conduzir para a vida eterna. Que vai vir depois dessas lutas. Olha que coisa maravilhosa. E aí tem o primeiro versículo, né? A ti eu clamo, ó rocha minha. Não feche os teus ouvidos, pois se permaneceres calado, será melhor que eu desista e morra. Aqui, Davi chama o Senhor de minha rocha, né? A rocha, ela representa firmeza, sustentação, base, né? Então, qual é a sustentação dos nossos pés? Qual é a nossa base? Aqui nós temos clamado, esse é o primeiro ponto. Davi tinha muitos desafios, muitos pecados, assim como nós, mas ele sabia a quem clamar, ele sabia sempre, não eram outros deuses, não eram os deuses dos outros povos, era a Deus que ele clamava, porque ele sabia que em momentos de dificuldade, se você não tem a sua rocha firme nos pés, você desaba. Então, no mundo onde existe tanto barulho, tanto lixo que nós ouvimos, né, irmãos? É internet, é trabalho, é Pablo Marçal. É o Pablo Marçal. Ai, gente, tá dando de falar, né? Mas ele já faz barulho há bastante tempo, é que viralizou agora. Mas ele já fala bastante bobagem há bastante tempo. Tanto lixo, né, que nós ouvimos, sem resposta, sem orientação de Deus, sem a firmeza de Deus, a vida ela se torna vazia, porque não há outra resposta que traga esperança para nós. A esperança que a gente precisa ter em meio a esse sistema. Em Mateus 22:32 está escrito assim: na morte ninguém é ouvido, porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. E olha o que o Davi fala, né? Se você não me responder, Senhor, eu vou ser igual aos mortos. É melhor que eu desista agora e morra, porque eu preciso da sua orientação. Então, será que nós estamos andando assim ou a gente está meio no automático, né? E aí eu vou falar um pouco mais quando a gente falar dos ímpios, né? Do que ele fala ali dos ímpios mais abaixo. Então, o Senhor, Ele é Deus dos vivos. Nós estamos vivos para Ele. Nós estamos... Porque o nosso espírito está vivo. Porque nós renascemos com Cristo no momento que nós aceitamos a salvação, né? E recebemos a salvação através do Espírito Santo. Então, se Deus é Deus dos vivos e Ele é a nossa rocha, será que nós estamos clamando a Ele nesses momentos de dificuldade, de luta? E clamar é clamar, né? Claro que o rei Davi tinha muito mais, tinha liberdade ali também, né, para clamar no palácio. A gente imagina, não sei se a gente tem que olhar um pouco mais a fundo na história para saber qual era o clérigo ali, né? O clérigo não, quem era o povo que reinava junto com ele, que estava junto ali.
Mas eu imagino que ele entrava no santuário, entrava e suplicava a Deus, que é o que ele vai falar no 2. Ouve minha súplica por misericórdia quando eu clamar por socorro, quando eu levantar as mãos para o teu santuário. Ele continua súplica por misericórdia. E clamar por socorro é desespero, é entender a sua situação, que pode ser uma situação de pecado, pode ser uma luta que você está travando com algo externo, pode ser uma luta interna. Então, Davi suplica e clama a Deus por socorro. Não sabemos o que estava acontecendo, mas ele pede para que Deus ouça quando ele levantar as mãos para o santuário. Apenas Deus está na altura. A palavra diz também que Deus se inclina para ver o que está acontecendo sobre a terra. Já pensou alguém se inclinar para ver o que está acontecendo sobre a terra? Como Deus é grandioso, né? Tem essas referências interessantes. Então, só Deus habita no Santo dos Santos. E nós precisamos recorrer, suplicar, clamar a esse Deus que se inclina para ver o que está acontecendo com você. Não está alheio ao seu acontecimento, ao seu sofrimento. Talvez Davi estava se sentindo assim. Eu estou passando e não deixe de me ouvir, Senhor. Não deixe de responder a minha oração, porque senão é melhor que eu morra, porque viver sem a tua direção é como se eu tivesse morto, como no mundo. As pessoas recorrem ao dinheiro, recorrem à saúde, recorrem, mas tudo se esvazia das mãos. Só Deus está nas alturas e só Deus se inclina para ver o que está acontecendo comigo e com você. Então, para que o nosso socorro e a nossa esperança estejam apenas em Deus, em primeiro e último lugar na nossa vida, tem que estar Deus sempre, né, em todas as fases. Nós precisamos estar atentos à nossa situação, porque às vezes a gente também está meio apagado. Estou vivendo bem, estou trabalhando, estou estudando, está tudo dando certo. Mas será que está dando certo apesar de tudo ou está dando certo com Deus, né? E a gente fala bastante aqui na igreja sobre quando a gente tem a condição, principalmente quando a gente tem uma condição financeira, a gente não costuma, né, orar, vou comprar, sei lá, vamos pensar numa situação, vou comprar um carro, quero trocar de carro. Então, você tem o dinheiro, você tem o carro para dar em troca, tá tudo certo. Você faz o quê? Você entra lá no Web Motors, vai numa concessionária, gostou, troca, compra, né? Normalmente, quando as coisas estão mais fáceis ali, né, financeiramente falando, a gente vai fazendo. Então, será que as coisas estão dando muito certo porque eu estou tendo a condição de fazer e faço? Ou eu estou clamando e me sujeitando a Deus e todas essas coisas estão acontecendo porque é o plano de Deus na minha vida? É com Deus ou porque eu tenho as condições? Então, em momentos de adversidade, em momentos também de paz, mas aqui, né, o salmo que nós estamos estudando fala disso. Momentos de luta. A quem nós estamos clamando? Primeiro será que é o dinheiro que a gente recorre primeiro? Será que é a saúde? Será que é o cônjuge, né? A pessoa que está do nosso lado? Ou nós estamos clamando a Deus? Não que a gente não possa recorrer a essas pessoas, né? Porque elas são também obra de Deus na nossa vida. Mas aqui eu estou falando da atitude de oração, de clamor, de buscar a Deus. É isso que o salmista, né, o rei Davi estava fazendo. E aqui, agora nos próximos 3 versículos, Davi vai falar da perversidade do coração dos homens, do mal, dos que confiam. E ele clama a Deus porque ele tem um grande temor de ser arrastado, ou seja, de ser levado junto com os perversos, né? Ele usa exatamente esse termo no 3. Não me arrastes com os perversos, com os que praticam o mal, que dirigem palavras amigáveis ao próximo, enquanto tramam maldades no coração. Quantas vezes nós não temos visto isso, né, irmãos, hoje em dia? Na política, nos argumentos do dia a dia, nas pessoas que estão, né, próximos de nós, pessoas que hoje em dia que transformam o bem em mal e o mal em bem, né? Parece que o que era bom virou mal e o que é mal virou bem agora. Quantas vezes a gente não tem visto um discurso das próprias pessoas, né, de amor, de paz, de bem-estar, mas se me agrada. Agora, se o seu bem-estar é diferente do meu, então já não dá certo para nós. Aí eu até estava lembrando, né, na sexta-feira eu fui ao médico, que faz-se muito isso agora nessa situação, então eu estava no médico e estava esperando. Aí estava passando Cidade Alerta. Aí eu ia falar para vocês, é só vocês assistirem 5 minutos de Cidade Alerta, que você vai ver quanta perversidade é no mundo. É umas coisas assim que você não consegue conceber, né?
a gente vê que o mundo não... Às vezes as pessoas falam, o mundo tá melhor. Tá tão perverso quanto sempre foi, né? Sempre teve tudo de ruim. Mas parece que como tem muita mídia hoje em dia, a gente vê tudo muito, né? Então gente, só em 3 minutos que eu assisti ali, eu vi uma pessoa, uma gangue que invadiu uma creche 7 horas da manhã, armada. Eu vi um homem que atacou uma mulher na rua. Eu vi uma fulana que matou fulano. A mãe que matou a filha e mentiu, né? Fez uma notícia na internet pedindo por socorro e descobrimos que ela matou a própria filha e estava numa mala. Então, o mundo é perverso. As coisas estão perversas. E você vê, pode ser que as pessoas falam muito melhor por causa das recomendações que tem. Por exemplo, num livro que eu estou lendo, eu não sei que idade vocês consideram velho, pelo amor de Deus. Mas o autor, Aníbal Pereira Reis, se converteu depois de velho. Sim. E a observação dele, na época dele, imagina na nossa época, era assim: tá tudo muito bom, as pessoas recomendam, leia a Bíblia. Mas quem recomenda ler a Bíblia é quem menos lê. É verdade. Lê a Bíblia, mas não tá lendo ali. E é exatamente isso. E aí, nesse caso, eu estava pensando, né, que a gente, fazendo uma análise, autoanálise e uma análise, a gente tem que ter cuidado para nós não... eu penso, né, porque fazendo uma análise, talvez existam 3 tipos de pessoas nessa situação que nós estamos vivendo, e talvez nas mesmas situações ali de Davi. 3 pessoas, né? Aquela pessoa apática, que acha que tá tudo bem, tô trabalhando, a vida tá vivendo. O mundo tem seus problemas, mas sempre teve, né? A gente vai vivendo e tal. O revoltado justiceiro. Não tem aquela pessoa revoltada justiceira que veio nesse negócio da creche, já vai lá e já comenta no Instagram, xinga todo mundo, Bolsonaro, Lula, e fica aquela briga e trava aquela guerra. Tem muitas pessoas assim, mas também existe o cristão justiceiro, né, que quer com as próprias mãos, né? E tem aquele que teme ao Senhor, que teme ser levado e julgado ou corrompido pela maldade dos homens, né, por essa perversidade, e persevera em ter uma mente renovada por Cristo. Davi fala isso, ele pede para Deus que não seja arrastado com os perversos, porque o fim dos perversos, irmãos, é o mesmo. Não mudou, tá? Ainda é o inferno. Não mudou. Os perversos, e olha que interessante, será arrastado. Quem gosta de filme de terror, cadê o Bruno e a Letícia? Não estão aqui. Mas eles gostam de filme de terror, tem vários que a pessoa é arrastada. E com as pessoas que praticam o mal, que falam, tem palavras boas, parece ser tão bom, parece um discurso tão bonito, um discurso de amor, um discurso de paz, mas o seu coração estão tramando maldades. E é isso que a gente tem visto no mundo. E o que ele fala ali no 4 é: dá ao Senhor o castigo pelo que fizeram, segundo a medida da sua perversidade. Retribui-lhes por seus atos e faz com que recebam o que merecem. Então, vamos pensar, isso aqui foi escrito há muitos anos atrás. E a perversidade do mundo era a mesma. Porque Davi não ia escrever isso se ele não estivesse vendo coisas erradas, né? Então, existia ali no meio perversidade, maldade, mentira, e Davi pede a Deus que, parece, né, talvez se aquilo estava acontecendo contra ele, por isso ele estava suplicando a Deus, que esses perversos estavam no meio dele, e ele não queria ser contado como mais um dos perversos. E nós também temos que ter, irmãos, esse medo, esse temor, de não passar os anos e a gente começar a achar que as coisas estão normais, ou achar que as coisas são assim mesmo, ou que o mundo não mudou, né? Ou que as coisas não mudaram. Porque eu estava conversando com uma pessoa, eu falei assim, as mudanças que acontecem em 10 anos na nossa vida, elas nunca acontecem daqui 10 anos. Elas acontecem quando você toma a primeira atitude de mudança. Então você vai mudando, você vai tomando caminho, você vai tomando escolhas e a sua vida vai mudando. Em 10 anos, tudo mudou. Por quê? Começa agora, nas escolhas que você está fazendo. Então, como é que nós temos andado? Será que a gente tem cauterizado e olhado e visto isso como a maldade do mundo é assim mesmo? É normal isso que está acontecendo, a gente tem que acolher, a gente tem que agir normalmente?
Ou nós temos pedido a Deus, Senhor, não me deixa ser corrompido com os ímpios. Não me deixa me levar pela maldade do mundo. E ele pede, né? O Davi fica indignado com essa maldade dos que estavam à sua volta e pede a Deus que retribua conforme que eles mereciam. E ele fala no 5, eles não se importam com as obras do Senhor, nem com o que as suas mãos criaram. Por isso ele os derrubará e nunca mais voltarão a se erguer. Discurso falso, né, e fingido de quem engana muitas pessoas, mas a verdade é que o homem sem Deus não se importa com Deus. Não se importa com as obras de Deus, não se importa com a criação de Deus e não se importa nem com Deus. Interessante que ele fala, né, não se importa com as obras, nem com as suas criações, né, nem com o que a sua mão criou. Então, aquilo que Deus faz, né, uma das obras do Senhor é a obra da salvação, a maior obra, né, a obra da salvação através de Cristo. A criação do Senhor, os animais, o meio ambiente, o mundo, nós, a sua criação, os homens maus, eles não se importam. Essa que é a realidade. E o fim do homem perverso que ignora a obra salvadora de Deus é a queda. E nunca mais eles poderão se levantar. Então nós temos que pedir misericórdia a Deus por esse mundo, porque a palavra diz, por isso ele os derrubará. Creio que é também uma menção a Cristo. Cristo já derrotou, porque a sentença já foi feita, né? Cristo já morreu, Cristo já ressuscitou, ele já venceu a morte, ele já escolheu aqueles que reinarão junto com ele e os que estão julgados já estão julgados. Então não há, quando Jesus voltar, ele vai, aí que vão acontecer as coisas. Não, já aconteceu. Ele vai finalizar a obra aí, nós vamos estar com ele no céu. E a palavra diz que ele os derrubará, então tanto já derrubou como tem o abate final, digamos assim, né, na eternidade, e nunca mais se erguerão. É por isso que nós precisamos temer. Quando eu leio isso, eu tenho temor de Deus, porque esse mundo cheio de maldade, vazio de Deus, nós não podemos nos tornar mais um na multidão. Esquecemos de confiar nessa rocha que ele cita lá no verso 1 e clamarmos, pedimos, Senhor, não me deixes, não me arraste junto com esse mundo, com essa perversidade, com esse mal, com o homem que não se importa com o Senhor, não se importa com as tuas obras, não se importa com a tua criação. E eu creio que desde da forma como você cuida, né, da sua casa, da forma como você cuida das coisas que estão ao seu redor, da forma como a gente trata as pessoas, tudo isso é uma forma de nós louvarmos a Deus e agradecermos a Deus e nos importarmos com a obra das suas mãos. Tudo é obra de Deus, né? É o Senhor que faz na nossa vida. Depois desses 5 versículos, parece que passou algum tempo e Davi se recobrou da esperança, aquela esperança maravilhosa em Deus. Louvado seja o Senhor, pois ouviu meu clamor por misericórdia. Então, nosso Deus, essa é uma coisa maravilhosa. Nosso Deus nunca nos deixa de trazer esperança e paz no meio da luta, no meio da dor. Às vezes pode até parecer que o Senhor não está respondendo, mas há a vitória do Senhor em meio às dificuldades. Ainda que pareça que está demorando ou não está sendo a resposta da nossa forma, às vezes a gente não está sabendo ouvir, às vezes a gente pede tanto uma coisa e não está acontecendo. Será que não está acontecendo porque Deus está te livrando, te abençoando, para que você não passe por determinada situação? Então, às vezes não é da forma que nós achamos que seria o certo, ou como nós gostaríamos, né, de ser respondidos. Mas, assim como Davi louva ao Senhor por ter sido ouvido, nós também precisamos saber clamar, esperar e ouvir a resposta que Deus nos dá. E louvar a Deus por essa misericórdia. Então, se você pensar, as coisas talvez aconteçam, estão acontecendo por acaso, ou porque eu estou fazendo. Se você põe a sua vida diante de Deus, clama a Deus, espera nele em meio à dor, o Senhor vai responder, ou ele vai te dar alegria, que é o que acontece. Ele diz no 7, o Senhor é a minha força e o meu escudo, confio nele de todo o meu coração. Ele me ajuda e meu coração se enche de alegria.
Por isso lhe dou graças com os meus cânticos. A confiança em Deus, né, como uma força e escudo, trazem alegria para o nosso coração, pois só essa segurança de Deus, irmãos, é imutável, né, inabalável. É a força que vem dos céus, é a alegria que dura mais de um dia. Não é essa alegria que você, né, você não, as pessoas, né, usam alguma coisa e sentem uma alegria no momento, tomam alguma coisa e sentem uma alegria no momento, tá com alguém e sente uma alegria no momento. Igual quando a Stephanie e o Felipe passaram por isso recentemente. O dia do casamento, né? É uma alegria, você fica eufórico, né? Uma mistura de preocupação com alegria, porque é tanta coisa para resolver. Mas o dia do casamento, o dia que você se casa, uma coisa maravilhosa, uma alegria. E passa, você vive a vida real, né? E a vida cotidiana, tudo bem. Mas se a gente vive só naquela alegria daquele dia, esquece que vão ter desafios, vão ter coisas boas e dificuldades, você acaba... Ai, poxa, né? Queria tanto voltar para o dia do casamento. Só alegria. Não. A alegria, ela está também em meio a essas dificuldades. E às vezes uma coisa simples. Às vezes é uma promoção que você está pedindo no trabalho, ela acontece. Às vezes é aquele mês que você está com o dinheiro mais apertado, você fala, Senhor, me ajuda porque tenho conta para pagar. E dá certo, sobra um pouco. Ai, graças a Deus. Né, você está fazendo tudo direitinho, sobra um dinheiro. Às vezes é um exame que você vai fazer e você está preocupado, Senhor, tem misericórdia. Aí você descobre, poxa, tem uma coisinha aqui, eu vou ter que operar. Mas Deus abençoa a operação, abençoa as mãos dos médicos, abençoa a anestesia e você consegue superar. Então, é só nessa alegria, é só nesse Senhor, nessa força e escudo. Então, Davi não fala, eu tenho força, eu tenho escudo. Não, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo. E eu deposito, né, ele confia nele de todo o coração. Quando a gente faz isso, o Senhor ajuda e o coração, nosso coração se enche de alegria. Então essa força, essa consistência, essa rocha sustentável só vem de Deus. Pois ela é oferecida por um Deus que está no lugar mais alto, que é o nosso Senhor. O Senhor é a força do seu povo, fortaleza segura para o seu ungido. Então chegamos aqui no último versículo, né? Penúltimo versículo, que é o 8. Ele louva a Deus porque foi ouvido, se enche de alegria porque o Senhor ajudou ele em meio à luta. Então pensa aqui, de novo, não foi que ele sentou e escreveu tudo. Provavelmente ele escreveu no momento de angústia, passou tempos de angústia, foi ouvido e escreveu, porque nós vemos em vários momentos quantos cânticos de Davi foram escritos, né, aqui em Salmos. Davi dançando com a harpa, momentos de alegria. Então, quando nós temos que nos alegrar, nós temos que nos alegrar em Deus. Força e escudo. Quando você se sente abatido ou pensa, por que isso está acontecendo comigo, né? Por que as pessoas que não creem em Deus parecem estar mais felizes, mais realizadas, mais saudáveis e alegres do que eu? Por que aquela pessoa que não te conhece está vivendo melhor do que eu? Você e eu, nesses momentos, nós temos que lembrar que o Senhor é a força que nos sustenta. O Senhor é o escudo. Ele protege daquilo que é físico. Então, né, de coisas físicas, eu creio assim. Mas o Senhor, ele já nos protegeu daquilo que é eterno, a morte eterna. Muitas vezes essa é a nossa dificuldade. Às vezes nós pensamos, por que isso está acontecendo comigo? Mas o Senhor não deveria me abençoar nesse caso? É claro que o Senhor quer abençoar, né? A palavra fala que Deus faz, Deus cura. E nós devemos continuar pensando assim, mas a nossa confiança ela não pode ser abalada nesses momentos, porque nós vamos passar por dificuldades. Quantos grandes homens de Deus, mulheres de Deus, né, passaram por isso? Faleceram de doenças, de acidentes. Vamos pensar nos missionários, né? São queimados vivos lá no Oriente Médio, por tanta coisa. Quantas dificuldades. Mas nós temos que nos lembrar que o Senhor é força e escudo, porque Ele já nos salvou daquilo que é eterno, é a morte eterna, é o julgamento eterno. É disso que nós somos salvos. Porque se nós pensarmos só nesse momento, né, a média de vida é o quê? 75, 80 anos hoje no Brasil? Mais ou menos. 80 anos parece muito, mas eternidade é muito mais tempo. É muito mais tempo.
Então, nossos olhos, isso a gente só consegue, irmão, só pela misericórdia de Deus. Lendo a palavra, orando, pedindo a Deus, Senhor, não me deixe ser corrompido nesse mundo. Quando eu tiver lutas, me lembra de confiar em Ti. E que o Senhor já me salvou da morte eterna. O Senhor já me livrou do julgamento eterno. Fortaleza segura, ele fala, né? O Senhor é fortaleza segura para o seu ungido. Aí eu fui dar uma olhada, né, em fotos de fortalezas. Quem gosta de história, eu gosto de ficar vendo coisas de história, essas coisas assim. Aí eu fiquei olhando, né? Vocês sabiam que a maior fortaleza do mundo, ela levou 132 anos para ser construída e tem mais de 30 milhões de tijolos. Fica em Malbork, na Polônia, né? E aí eu vou até mostrar umas fotos aqui para vocês que eu peguei, para vocês verem, né? Uma fortaleza. Quem assiste também filme de Idade Média, essas coisas assim, né? Deixa eu ver aqui duas fotos aqui. Eu esqueci de mandar para a Letícia pôr na televisão, mas ó, dá para enxergar? Fica à beira do rio, né? Olha, é que a gente tá vendo de longe, né? Mas olha o tamanho desses muros. E olha essas fortalezas. É uma fortaleza com vários ambientes. Tinha entrada secreta, saída secreta. Tinham várias coisas. Fica à margem do rio, então, né? Eles nunca tinham falta de água. Então essa é a maior fortaleza. Demorou 132 anos. Foi construída por um batalha, como se fossem legionários, né, da Igreja Católica na Alemanha. Uma fortaleza como essa, imponente, né, uma grande na era antiga, ela era, por que ela construía-se, né, construía-se fortaleza? Porque ela era a certeza de que o inimigo não ultrapassaria ali, os muros, né? Muitas vezes o que acontecia, como eram pequenas regiões, as pessoas da cidade iam para a fortaleza, ficava todo mundo lá dentro, né? Então, era uma certeza de que teria abrigo, de que teria comida, de que teria vitória, porque das fortalezas, não sei se vocês viram, tem vários buraquinhos. Então, tem flecheiros. E se o inimigo chega de barco, você joga flecha. Tem rojão, tem isso. Então, uma fortaleza segura era a certeza de vitória, né? A maior fortaleza, né? E o salmista fala que o Senhor é fortaleza segura para o seu ungido, né? Referenciando aqui o Messias. Mas, e nós? Quantas vezes nós temos de fato chamado o Senhor de minha fortaleza segura? Assim como Davi falou e foi também para Cristo, né? Cristo sabia de tudo que iria acontecer, em meio às lutas. Quantas vezes, né? É legal quem está assistindo aí o The Chosen, porque você vê, né, a história acontecendo assim, é bem interessante. Mas, às vezes a gente vê uma coisa escrita e pensa, Jesus falou aquilo, talvez aborreceu algumas pessoas, né? Mas quando você vê na tela acontecendo, é interessante, porque realmente ele falava coisas chocantes, né? Jesus falava as coisas só boas, né? Ele falava coisas que chocavam, né, as pessoas, né? Lembra quando ele estava lá na cidade dele, ele leu um texto e ele fala, hoje se cumpriu diante de vocês a palavra do Senhor. Então, imagina, um homem comum, simples, falar, hoje se cumpriu essa palavra. Eu sou. Então, em meio a tantas coisas, tantas vezes o Senhor Jesus tinha que se retirar, porque procuravam para matá-lo antes do momento, né? Ele sabia que ele iria passar por aquilo, mas ele confiava em Deus e sabia da sua obra. Quantas vezes nós temos também feito isso? Confiado nessa rocha segura, nessa fortaleza. Então, toda vez que o salmista usa uma referência, né, era de algo que ele conhecia. Então, com certeza Israel tinha fortalezas grandes nessa época, né? A cidade estava imponente. E o último versículo, salva o teu povo, abençoa os que pertencem a ti, conduze-os como pastor e leva-os em teus braços para sempre. Então, por fim, Davi ele pede aqui a salvação a Deus pelo seu povo, que Deus continue abençoando aqueles que pertencem a ele. E assim eu e você também somos salvos, pertencemos a Cristo. Então, nós não pertencemos a nós temos que saber que nós temos um Deus e nós pertencemos a Ele. Nós somos de Deus pela sua misericórdia, porque Ele escolheu a sua salvação. E Deus é um Deus que ouve o meu e o seu clamor.
Ele é um Deus que protege não apenas nós das lutas físicas, mas Ele nos protege da corrupção do mundo. Da corrupção do nosso coração, né? Do nosso coração se corromper. Dos homens maus. Nos protege do inferno. Já nos protegeu através da salvação. Então um segundo só. Essa é a vista. É melhor? É 10. Vamos ver. E nesse caminho, irmãos, que nós estamos trilhando, né? Cada um de nós com seus desafios, ou cada um de nós com a sua situação, o Senhor me conduz e te conduz como pastor, levando as suas ovelhas para um caminho seguro, por um caminho seguro, por um caminho que às vezes vai ter pedra, vai ter espinho, mas Ele conduz a mim e a você, para que no final nós cheguemos num caminho eterno, né, na cidade eterna, que vai para a salvação. Então, em meio às dificuldades e às lutas, a quem nós temos clamado? Quais são as peças da nossa segurança, né? Quais são as fontes da nossa segurança? É a rocha, como o Senhor tem, como o Davi tem falado aqui do Senhor? É a fortaleza segura? Nós temos confiado em Deus, temos crido em meio às adversidades. Nós estamos com a nossa alma e coração salvos em Deus, escondidos em Deus, ou nós temos sido, né, apáticos e o mundo está vivendo e eu vou viver também. Então, como fazer isso? Luiz, é tão difícil na hora que a gente ficar nervoso, triste, a gente recorre a tantas coisas. A obra é do Espírito Santo, quem faz é Deus em nós, né? É óbvio que nós também podemos perseverar, mas nós também pedimos a perseverança a Deus. Senhor, me dá tempo e vontade de ler a Tua palavra, me dá tempo de ter oração e tempo contigo. Que saiam da minha boca, Senhor, palavras de confiança, de esperança no Senhor, de paz. Então, que Deus possa encher o nosso coração de alegria em meio à dificuldade, que Ele possa nos lembrar sempre dessa salvação e que Ele possa sempre nos conduzir por esse caminho eterno, como o salmista fala, conduze-os, ou seja, o povo, ele estava falando para o povo de Israel, e nós somos o povo de Deus hoje. Conduze-nos como pastor e leva-nos em teus braços eternos, porque só Deus pode nos conduzir a essa salvação. Então, que esse salmo ele sirva de reflexão para nós, de oração, para que nós possamos clamar a Deus, confiar em Deus, não nos corromper e crer nessa alegria que vem do Senhor e nessa salvação que vem dele também. Amém, irmãos? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Pode falar. Você fala das lutas, são 2 comentários. Das lutas e tal, a gente tem que saber pedir e saber escutar. Mas, por exemplo, se eu peço para Deus me tornar forte, Ele não vai me dar força. Eu acho que Ele vai me dar problemas para eu superar e me tornar forte. Sim. Eu quero que minha família se ame. Ele vai dar a oportunidade da gente ser lá. Sim. Mas simplesmente fazer assim, a gente vai ser lá. Não é mágica, né? Não é mágica. Isso, e Ele deixou escrito ali, vocês vão ter lutas. Eu não vou te privar das lutas, mas eu vou falar contigo. Ele prometeu isso pra gente. Sim. E tem a nossa atitude, né? Exatamente, isso. Em meio a isso. Passar a entender, saber escutar. Deus não me ouve. Você pede uma coisa, Deus quer essa coisa. Sim. De forma diferente. Exatamente. A gente reclama muito, por que, Senhor? Não é assim, por quê? Pra quê? O que eu vou fazer com isso? Como eu vou fazer isso? Sim. Quando você pede paz, Deus te coloca no quarto, na cama, no hospital, no seu comigo. Eu aguentava mais. De paz, eu não tinha tempo para nada. Deus me entregou para ser 14 que não tem nada. Resolve. E foi uma mudança depois, né, na sua vida, tudo isso. A gente pede. A gente não sabe, não sabe. Às vezes não aceita a resposta, porque a gente espera que a resposta seja do nosso jeito, né? Ou como a gente gostaria. Você está falando por mim interessante porque o povo de Israel esperava um Messias guerreiro, general. Que ia vir quebrando tudo, assim, literalmente, né? Destruindo Roma, tacando fogo Exato. E não era esse o objetivo. A esperança era de uma coisa, mas o Messias ele se apresentou de uma forma diferente, porque a salvação que era necessária era uma salvação diferente.
não aquelas que eles esperavam. A libertação que eles precisavam era do pecado, não a libertação de Roma. Né? Sim. E às vezes a gente acaba pedindo, né? E eu gosto bastante de Tiago, né? Os últimos livros assim da Bíblia, eu gosto bastante. E Tiago estava falando, né, para um povo de Deus que estava espalhado, né? Um povo que estava espalhado porque logo depois ali as coisas ficam difíceis e aí eles têm que se espalhar porque senão ia todo mundo ser morto em Roma, né? E ele fala sobre fé, sobre perseverança. E ele fala, ó, vocês não estão recebendo porque vocês não estão pedindo. Então, primeiro, tinha gente que não pedia. E tinha outros. E quando vocês pedem mal, porque vocês estão pedindo para o seu próprio prazer. Então, às vezes a gente não pede, às vezes a gente pede e não sabe escutar, e às vezes a gente pede errado. Ou não sabe esperar. Ou não sabe esperar, tem várias situações. Pediu agora, tá 5 minutos para Deus tem uma forma de responder. E é claro, como que eu vou saber se Deus está respondendo, né? Você vai sempre colocar a palavra junto, né? Para você ver a palavra e você vai orar. E sim, vão acontecer coisas. Eu tenho uma pessoa que conheci, a pessoa queria ganhar muito dinheiro. Quero ganhar dinheiro. Aí a empresa foi crescendo, foi vindo muita gente, muito problema. Meu Deus, quando problema. Você está ganhando dinheiro, mas eu não aguento mais, é muito problema. Então, você tem que decidir. Quantas vezes eu falo com empresários assim, irmãos, que isso é muito recorrente, que eu trato com muitos empresários, né? Que falavam, olha, a minha empresa tinha 10 vezes o tamanho. Falei com o empresário e falou, minha empresa faturava 25 milhões de dólares por ano. Hoje ela fatura 150 mil dólares por ano. Eu mandei todo mundo embora, eu diminui meu custo de vida, tudo, mas eu tenho paz. Então, às vezes a gente pensa em alguma coisa, às vezes a gente quer tanto, né? Eu quero tanto um casamento, que é isso que vai resolver minha vida. Eu quero tanto um filho, que é isso que vai me dar alegria. Eu quero tanto, e às vezes a gente não sabe pedir, ou pede e acha que Deus vai responder de uma forma. Então, clamando a Deus, pedindo que Ele tenha misericórdia de nós, mas sem nos esquecer, irmãos, que não importa o que a gente faça aqui, a salvação eterna nós já temos. Então, a alegria, motivos de alegria nós temos em meio a essa dor. Então, que Deus tenha misericórdia, amém, irmãos?